Com mais de 30 livros publicados, Ilan Breman tem uma imaginação que vai além da página impressa. Ele também se especializou em contar histórias e formar professores, sempre defendendo a ideia de que livro para criança é uma arte muito séria. O Entre Linhas conversou com Ilan durante um cruzeiro literário Navegar é Preciso, que levou escritores e leitores ao Amazonas. Livro para criança é coisa séria. As pessoas não fazem por mal, que é uma coisa carinhosa da criança, mas não é livrinho e não é historinha. Literatura infantil, todo mundo passa por ela. Os grandes escritores leram livros infantis. Eu, quando escrevo, eu nunca subestimo a inteligência da criança. Eu estudo muito, me preparo muito, na vida mesmo, para poder chegar na hora da minha escrita e tá livre, né, desse ranço pedagógico, desse ranço utilitário que a literatura infantil às vezes carrega. Fala, não, isso aqui tem que ser arte. Eu falo que tem 3 caminhos de criação, são os meus caminhos. Tem um primeiro que, na verdade, eu chamo de reconto, que são livros que eu pesquiso, tenho uma biblioteca de milhares de livros, viajo bastante, pesquiso histórias tradicionais do mundo inteiro, que eu adoro, tenho paixão por isso. Leio essas histórias e reconto elas do meu jeito. Num final de tarde friorento, 2 monges observavam tranquilamente uma bandeira tremular num mastro de madeira. A bandeira está se movendo, disse um dos monges. Em tom manso e reflexivo. O companheiro ouviu aquele comentário com ar sério e depois de alguns segundos respondeu: você está enganado. O vento é que está se movendo. Então, um exemplo, por exemplo, disso que a gente está falando, as 14 pérolas, por exemplo. 14 pérolas budistas. Então, eu pesquisei contos budistas e me propus, é uma coleção essa, a pegar as 14 melhores histórias. De repente, os 2 monges ouviram uma respiração mais forte por trás de suas costas. Voltaram-se e viram um mestre que lhes disse: os 2 estão enganados. Não é a bandeira nem o vento. É a mente de vocês que está se movimentando. A segunda forma de criação eu chamo de autoral pura. Não sei se isso existe, mas é uma coisa minha que eu coloquei. Que eu estou andando, falando com você, e vem a ideia. Um tipo de livro assim que eu tenho chama A Dobradura do Samurai. Terceira criação, que é essa hoje que eu estou mais vivendo, que é a criação ligada à observação do meu cotidiano, olhar para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas, olhar para outras crianças, fazer um jogo, que é um jogo interessante de olhar para fora e olhar para dentro. Olho para elas, começo a escrever e de repente eu percebo que eu estou falando não só delas, mas da minha infância também. Exemplo disso, esse aqui, por exemplo, que é um livro super, né, tá super conhecido e tudo mais, nasceu de um fato da minha casa. Foi um pum real. É um pum que existiu mesmo, né? Ou, por exemplo, esse outro livro aqui, A Cicatriz, que é uma história da queda da minha filha, que ela abriu o queixo, começou a sangrar, fui fazer os primeiros socorros e falei para minha esposa, correndo para o hospital. E a minha filha, por que hospital? Falei, Liz, tá grande a coisa, ela tem que costurar. Papai, a resposta dela, meu queixo vai cair. Então, são fatos que eu vivencio, coloco na literatura e, a partir disso, você vai colocando toda a sua E elas imaginação. gostam da sua literatura, de se verem retratadas de alguma forma? Olha, eu fico preocupado. Eu faço os meus textos e passo pelo crivo delas também, Sim. Antes de passar para a editora. Às vezes eu estou almoçando com elas, essa é uma cena clássica também em casa, comendo, só ouvindo. Elas brigam, conversam e falam coisas engraçadas. De repente, saiu alguma pérola, eu saio correndo do meio do almoço. Zum, e elas gritam, é livro, papai, é livro. Eu falo, minhas filhas, é livro. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou, as princesas saltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga. Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. As princesas soltam pum. Você teve algum problema com esse título? Né? Você não faz esse tipo de literatura politicamente correta, mas foi uma maneira até de provocar. Falar, olha, a gente pode falar de o que a gente quiser na literatura infantil. Foi um pouco isso? Na verdade, assim, quando eu escrevo os livros, eu não penso muito nisso. E quando eu não penso nisso, saem coisas politicamente incorretas. Mas, pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. É uma história que aconteceu na minha casa, tava eu, minha esposa na sala e minha pequena filha na época. E de repente a gente sentiu um cheirinho de pum.
E a minha esposa olhou pra mim, foi você? Eu falei, não, não fui eu. Quando sou eu falo que sou eu, não fui eu. E na verdade, isso é comum em todo mundo. Então eu falei pra minha mulher, falei, foi você. Quase me deu uma chinelada. Ah, não fui eu, não quero. Bom, se não foi você e não fui eu, alguém foi. Aí, os dois, né? A virada de corpo, olhamos e a nossa pequena princesa, com uma cara de peidorreira, a gente riu tanto que ela começou a chorar. Tadinha. Tadinha, chorou muito. A minha esposa pegou ela no colo e falou, não chora, filha. Até as princesas soltam pum. Eu falei, congela. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. Que é isso, pai? Este é o livro secreto das princesas. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo. As princesas, eu sinto que é um livro realmente muito libertador. Quanto a mente mais livre, mais ela aprende. Essa que é a beleza. Quanto mais imaginação, mais aprendizagem. Esse aqui também é um reconto, que para você é um dos mais bonitos, por quê? Então, esse livro, o alvo, um reconto que eu encontrei, um conto judaico, e que eu encontrei tem alguns anos, e que fala sobre um contador de histórias. Além das aulas, o professor era procurado por quase toda a comunidade. Ele era o conselheiro espiritual deles, e as pessoas falavam sobre suas dificuldades. O livro não existiria sem o contador de histórias. A escrita é uma fabricação artificial, feita pelo homem, recente. Quantos? 5.000 anos? Quanto tempo? A oralidade é muito mais antiga. Nasceu com a linguagem, com o homem. O interessante era que o professor sempre respondia às questões e às problemáticas apresentadas com uma história. Quando você faz esse resgate, mesmo no texto, você sente, eu escuto as pessoas falando quando pegam os meus livros dessa temática, que o tempo é diferente. Então, a gente poder contar uma história é fazer um break. Brecamos o tempo. As pessoas me perguntam muito, Ilan, você acha que vai acabar um dia a coisa do contar história, da coisa da tradição oral? Você está tão corrido. Acho muito pelo contrário. Até a criança tem agenda de executivo hoje. Ela não aguenta mais. Você propõe história, ela vai desligar a televisão. Não tem competição. Ela vai desligar a televisão, o computador, o e-book no futuro. O pai vai falar, vamos ouvir uma história? Ela vai desligar tudo. Porque é contato humano, é outro tipo de relação. Como o Senhor sempre consegue encontrar uma história certa, para a pessoa certa, no momento certo. Todos na cidade dizem que o Senhor nunca errou ao contar uma história que faz o outro refletir sobre os seus problemas. Como isso é possível? A sala inteira estava em silêncio. Havia muito tempo que aquela pergunta intrigava a todos. O professor olhou carinhosamente para os seus alunos, acariciou a sua longa e espessa barba branca e disse: "Isso me lembra uma história."